O senador Marcos Rogério pronunciou-se por meio das redes sociais após o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, proferir ataques veementes contra o presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto, ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Renan Calheiros atacou. O presidente Jair Bolsonaro fez a substituição dos comandantes das Forças Armadas e do ministro da Defesa contra o não aparelhamento que os ministros anteriores não possibilitaram. A partir dessas nomeações, houve aparelhamento. Isso é incompatível com o Estado de Direito e a democracia. Foi longa a luta para criarmos o Ministério da Defesa com a ida de civis. A ida de Braga Neto para o Ministério da Defesa já é um enorme retrocesso. Em reação, Marcos Rogério pontuou: mais uma vez, a CPI da pandemia se volta contra as Forças Armadas. Agora, vimos o relator Renan Calheiros fazendo uma grave acusação. É cada vez mais nítido que temos um relator parcial que ataca e julga sem provas. Ademais, o parlamentar ressaltou: quando falamos em CPI, esperamos uma comissão que apure fatos, cheque provas e, ao final, produza um relatório que traga luz aos fatos. Mas, infelizmente, não é esse o cenário da CPI da Covid. O relator já tem uma sentença pronta que busca culpar a qualquer custo o governo Bolsonaro. A CPI trata a depoente como investigada quando quebra seu sigilo, mas, para forçar declarações, muda o tratamento para testemunha para obrigá-la a colaborar. Não há outra forma de chamar isso senão coação. Apesar da conduta da CPI, esperamos que a depoente colabore. Nesta toada, o senador complementou: querem grudar no presidente Bolsonaro a pecha de antidemocrata, quando na verdade ele só está se expressando como de costume. Bolsonaro é um homem autêntico que fala o que pensa, mas respeita as instituições e a Constituição Federal. Bolsonaro sempre foi um homem autêntico que fala o que pensa. O seu maior problema são as falas retiradas de contexto. Em nenhum momento houve qualquer tipo de ameaça à democracia. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhora depoente, doutora Emanuele, aos advogados que lhe acompanham, em nome do doutor Ticiano, cumprimentar a todos. Bom, se a doutora Emanuele Medrados não é suspeita e nem tem atribuições negociais, então a CPI, sem qualquer lastro, evidência ou suspeita quanto a ela, cometeu ato abusivo e constrangimento ilegal. Não se engane, doutora Emanuele. Vossa Senhoria está aqui na condição de investigada, sim. No dia 30, essa CPI teve a iniciativa de quebrar o seu sigilo. E não estou falando isso aqui para lhe dizer que fique em silêncio, porque acho que o seu papel aqui é importante para a CPI, é importante para o governo e é importante para o país. Porque Vossa Senhoria é quem teve acesso com servidores do Ministério da Saúde e estabeleceu tratativas sobre a questão dos invoices e os ajustes formais nesse documento. Então, o seu depoimento é importante e nos dá uma oportunidade de esclarecimento. Mas não se pode tentar driblar a verdade. É preciso, a não ser que alguém me prove, e quem é mais especialista do que eu em investigação, que o ato de quebra do sigilo não é um ato de investigação. Se me disserem que ato de quebra de sigilo não é ato investigativo, então eu vou repensar. Penso até, senhor presidente, que a partir de agora, quando o depoente comparecer a essa CPI, até por obrigação legal, cabe à presidência da CPI, ao tomar o compromisso, informar que quem está na condição testemunha também está na condição de investigado. Porque essa prova não teria validade nenhuma
em outras circunstâncias se não lhe for informado a condição em que ele se encontra no âmbito da CPI. Mas o apelo que faço aqui, doutor Emanuele, é no sentido de que fale a verdade. Não abra mão de falar aquilo que é verdade, aquilo que é honesto, aquilo que é fruto dos acontecimentos. Qualquer outra ilação, acusação, não deve ser objeto de resposta. Mas aquilo que está relacionado exclusivamente com o papel que Vossa Senhoria cumpriu nesse processo, eu respeito a posição dos advogados que tecnicamente lhe orienta, mas penso que não há qualquer prejuízo, mesmo a defesa, em se falar quanto aos fatos, quanto ao que se aconteceu. Quanto a qualquer outro tipo de tratativas, o próprio senador que me antecedeu já disse aqui, há outra figura na empresa que responde pelas negociações, pelas tratativas e que já foi inclusive convocado a esta CPI e oportunamente, certamente, terá que vir aqui. Mas em relação à troca de mensagens, como foi, como aconteceu, em que termos foram essas tratativas, Vossa Excelência tem muito a contribuir com esta CPI. Então, eu apenas estou fazendo esse registro para estabelecer qual é a real condição em que Vossa Senhoria se encontra aqui, mas ao mesmo tempo para fazer um apelo para que fale a verdade sobre esses fatos. Esta CPI, até aqui, tem muitas narrativas. A verdade está em algum lugar e Vossa Senhoria é uma dessas pessoas profissionais que teve contato com os fatos, provas e pode trazer à CPI e ao Brasil esclarecimento da verdade. É o apelo que faço a Vossa Excelência no sentido que não abra mão do direito de repor a verdade no âmbito desta CPI. Muito obrigado. Senhor presidente. Reis, eu vou ouvir a Nossa Senhora, a senhora Emanuele. Ok. Perfeito. Senhor presidente, eu vou tentar ser breve. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer alguns esclarecimentos aos colegas que eu reputo importante. Primeiro, que o direito constitucional de permanecer ao silêncio é uma garantia expressa no artigo 5º, item 63, até mesmo porque ele vem do Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, a linha G, que fala direito de não ser obrigado a depor contra si próprio ou confessar-se culpado. Então, eu acho que a relação entre o Poder Judiciário e o Legislativo é de obediência à Constituição, não tenho dúvida disso. Mas eu queria fazer um esclarecimento e queria até questionar os advogados se eles também representam o senhor Maximiliano ou tão somente a depoente. E a precisa. O senhor pode, por gentileza, me responder isso? A gente já até juntou procuração nos autos, Excelência. A gente representa o Francisco e a Emanuela. Perfeito. Eu só queria também, doutor, assim como eu sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com muito orgulho, é uma instituição da qual eu mais defendo, eu queria que Vossa Excelência alertasse a depoente que, caso ela não se comprometa a dizer a verdade na qualidade de testemunha nos pontos em que ela não for investigada, ela está praticando o crime de desobediência previsto no artigo 330. O Código Penal é claro quando ele diz desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de 15 dias a 6 meses e multa. Então eu faço encaminhamento, senhor presidente, que caso a depoente insista em se recusar, inclusive, de se comprometer a dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, nos estritos limites da decisão do Supremo, que ela tem o direito de se permanecer calado, nos fatos em que há incrimine, se ela se recusar a, inclusive, o juramento de dizer a verdade, acho que essa CPI teria ter, sob pena até mesmo de não estar cumprindo a lei, porque o crime de desobediência previsto no artigo 330 é de ação penal pública incondicionada, levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal de que ela não estaria cumprindo a decisão do eminente ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para esclarecer para sua excelência, o senador, que ela foi orientada pela defesa a não responder sobre os fatos que a envolvam. E a decisão sobre os fatos que a envolvam, Vossa Excelência está chamando de que incrimina, a defesa está chamando de que a envolvam, porque já foram esclarecidos
a Polícia Federal, Ministério Público, CGU, etc. Aliás, quem primeiro tratou dela como investigado foi um requerimento desta CPI, salvo engano, não sei se foi do senador Alessandro Vieira, sobre os fatos que a envolvam. Quem decide o que é fato que a envolva ou não, salvo o melhor juízo, é a própria depoente. Mas no início, então, quando o presidente fala assim, a senhora se compromete a dizer a verdade que souber lhe for perguntado, nos fatos que não há incrível. Mas ela ontem foi ouvida. Tem que se comprometer. Ontem ela foi ouvida pela Polícia Federal como investigada? Foi, ou como testemunha? Foi como investigada, inclusive o termo de declaração está aqui, que eu vou juntar, Vossas Excelências podem inclusive requisitar. Está como investigada. Podem inclusive requisitar. Ok. Não, mas aqui está clara a decisão do ministro Fux. Eu vou me basear na decisão do ministro Fux. Quando perguntada, se não deixar de responder, nós vamos dizer, ministro Fux, olha, ela está descumprindo a sua decisão, não é nossa, tá? Vamos dizer aí como é que é o beabá. Senador Nós vamos tendo acesso a coisas horrorosas sob qualquer ponto de vista. Essa é uma negociação única na República. Nunca se fez uma negociação dessa ordem. A fala de Vossa Excelência é cristalina como água, relator. Fosse assim, é muito fácil. Eu posso, em qualquer processo, escolher relator. Sempre tem um processo lá, de alguma forma, conexo com o meu pleito e, obviamente, com isso, eu escolheria o relator dentre os inúmeros doutos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a utilização da Polícia Federal, infelizmente, que é uma utilização indevida, não da instituição. Eu já fui ministro da Justiça, não é? Conheço a Polícia Federal, o que ela significa para os brasileiros, e sempre contrariei que qualquer propósito pudesse ser feito com relação à sua utilização política. Nós estamos vivendo no Brasil dias difíceis, complexos. O presidente da República fez a substituição dos comandantes militares e do ministro da Defesa contra o não aparelhamento que os ministros anteriores não possibilitaram. E que, a partir daquelas nomeações, né, eles teriam aparelhamento e eles seriam utilizados nesse aparelhamento das Forças Armadas. Isso é incompatível com qualquer Estado democrático de direito, com qualquer democracia. Foi longa, dura a luta para que nós recriássemos o Ministério da Defesa e nomeássemos civis para ocupar o Ministério da Defesa. A ida do Braga Neto para o Ministério da Defesa, do ponto de vista institucional, da democracia, da qualidade que ela precisa ter, já é um enorme retrocesso. Já vem na contramão dos avanços que esse Congresso Nacional possibilitou. É disso que nós estamos tratando. Por isso, presidente, eu considero que a aprovação desse requerimento de convocação do atual ministro da Defesa, mas não na condição de ministro da Defesa, na condição de ex-chefe da Casa Civil do governo federal e de pessoas que faziam a relação do Palácio do Planalto com o Ministério da Saúde, especificamente, para que aqui ele venha esclarecer o que foi que de verdade aconteceu nesses bastidores do enfrentamento à pandemia. Nós não queremos incriminar ninguém, mas nós estamos naquela dificílima situação. Ora, se nós estamos investigando corrupção no Ministério da Saúde, se nós estamos investigando negociações espúrias para aquisição de atravessadores ou de lobistas de vacina, enquanto o governo fechava as portas para aquisição de vacinas da Pfizer, do Butantan, da OMS, nós temos que esclarecer tudo isso. Se os culpados são civis ou são militares, do ponto de vista da investigação, não importa. Não importa, isso é irrelevante. O relevante é que essas coisas todas sejam esclarecidas definitivamente e que as respostas possam ser dadas aos brasileiros, sobretudo aos familiares desses quase mais de 534.311 mortes que aconteceram no nosso país. Nós temos a obrigação constitucional de investigar, nós vamos investigar, haja o que houver. Nós não vamos nos intimidar. Essas ameaças não cumprirão papel nenhum, absolutamente nenhum. Mas os brasileiros, no prazo de funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito, terão todas as respostas que precisam ter. Eu passo
as perguntas, presidente. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que, caso a depoente não responda nenhuma pergunta, nós iremos entrar com embargo de declaração para que o presidente do Supremo possa esclarecer quais são os limites da depoente em ficar em silêncio. E convocaremos novamente. Pois não, senador Renan. Presidente, senhor relator, se Vossa Excelência me pergunta... Consegue enxergar a evidência, a prova, que é o que lá na frente, quando tiver que apresentar o relatório, vai dar lastro, vai dar base, sustentação ao relatório. Isso até agora nós não temos conseguido, porque todo o esforço da CPI, todo o esforço daqueles que comandam a CPI, todo o esforço daqueles que comandam a CPI é no sentido de construir uma narrativa que desgaste o governo, que sangre o governo com foco eleitoral. Isso vai em prejuízo à CPI, porque o que a gente deve buscar numa CPI é justamente olhar para os fatos, identificar as provas, identificar as evidências. E aí sim, no final, você apresenta um juízo de valor, um relatório final, que pode recomendar de mudanças à legislação, recomendar abertura de ação penal, ação civil pública, ou quando há caso de crime de responsabilidade, você encaminha à Câmara dos Deputados para a abertura de processo de impeachment. Mas isso tudo só é possível quando você faz o dever de casa, investiga para valer, com profundidade. E nesse caso, a investigação está circulando apenas em torno do governo federal, do Ministério da Saúde. Então o meu desejo é que a investigação não seja seletiva, não seja parcial, seja uma investigação que foque para o caminho do dinheiro. O que foi feito com os bilhões de reais encaminhados para os estados e municípios? Investigar o que aconteceu no Consórcio Nordeste, o que aconteceu em Santa Catarina, o que aconteceu no Pará, o que aconteceu no Amazonas e em outros estados da federação, onde aconteceram operações da Polícia Federal apontando para desvios, para corrupção. Se a CPI não cumprir esse papel, não fazer uma investigação levando em consideração esses aspectos, para nada vai servir. Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você. Até mais, gente. Já anunciou publicamente que não vai falar, que vai usar o direito constitucional de permanecer em silêncio. Aliás, insistir num depoimento de quem textualmente diz, orientado por advogados, que vai permanecer em silêncio, é uma afronta à lei de abuso de autoridade. Isso configura crime, inclusive. Então, não cabia outra decisão ao presidente da CPI que não ou cancelar a CPI e recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou fazer um pedido de reconsideração, ou, no caso, me parece que ele vai apresentar embargos de declaração para definir o alcance da decisão, né? E ele suspendeu a sessão. Então, até que o Supremo Tribunal Federal decida, né, nessa questão, a sessão está suspensa, a depoente foi liberada para se ausentar do Senado, mas com o compromisso de retornar, caso saia uma decisão ainda hoje. Aí é uma questão, aí eu acho que o presidente vai ter que ter uma nova decisão, porque nós temos depoimentos para os próximos dias. Então, caso saia hoje, eu penso que a sessão da CPI de hoje, ela se exaure no dia de hoje. Você não suspende uma sessão de um dia para o outro dia, você tem uma pauta para o dia seguinte. Então, essa sessão, ela cumpre o seu curso no dia de hoje. Saindo a decisão no dia de hoje, é possível que volte os trabalhos e o depoimento aconteça. Saindo a decisão amanhã ou depois, aí terá que ser remarcada uma nova data para a oitiva. Mas isso cabe ao presidente decidir. Obrigado, gente. Obrigado.